9 de setembro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite comentando o projeto de lei 341, que trata sobre correção anual dos limites do Simples Nacional. O economista Roberto Luiz Troster projetando o futuro da economia brasileira. O advogado Marcos Bernardini falando sobre um item importante da reforma trabalhista. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista e professor da faculdade FIPECAF, Silvio Paixão, que falou sobre o aumento da energia elétrica e seu impacto na economia. Fique conosco! Ainda a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, que vai entrar em vigor dia 11 de novembro, existe a possibilidade, então, do empresário, junto com o seu funcionário, fracionar o período das férias, não em 2 vezes, como nós temos hoje, mas em 3 períodos. Desde que um período não seja inferior a 15 dias e nenhum desses períodos seja inferior a 5 dias. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos um período de 15 dias e nenhum dos outros 2 períodos pode ser inferior a 5 dias. Além disso, ainda permanece a regra de que tanto o início das férias devem acontecer depois do feriado de um final de semana, ou seja, não pode ser na véspera, numa sexta-feira ou numa quinta-feira em que o feriado comece na sexta-feira. E, finalizando o período das férias num final de semana, ele vai se prorrogar. E sempre o pagamento deve ocorrer ao funcionário de forma antecipada ao início. Está em início de tramitação na Câmara dos Deputados projeto de lei complementar 341 de 2017, que trata de algumas alterações na Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa. Vale destacar aqui a questão sobre a empresa simples de crédito, de facilitando o funcionamento dessas empresas, e também a previsão de atualização anual dos limites para a micro e pequena empresa optante do Simples, atualizado sempre pelo IPCA, ou então algum outro índice que venha substituí-lo, mas principalmente o IPCA e numa atualização sempre anual. Outro ponto importante diz respeito à substituição tributária, que sempre atinge a micro e pequena empresa optante do Simples. No caso, o projeto prevê que na aquisição de mercadorias sujeitas à substituição tributária, a micro e a pequena empresa optante do Simples irá adquirir essas mercadorias sempre com uma alíquota de ICMS menor, ou seja, de 3,95%, que é a alíquota máxima prevista na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, na tabela do Simples Nacional, mas que é muito inferior à média praticada. Nesse sentido, já facilita também e teríamos aí mais um tratamento diferenciado no que diz respeito à substituição tributária. Todavia, esse projeto de lei, entendemos que ele ainda merece algum aperfeiçoamento. Veja que quando falamos de substituição tributária, vale tanto para as mercadorias adquiridas, mas também quando a micro e pequena empresa vende produtos sujeitos à substituição tributária, há essa incidência e muitas vezes com uma alíquota superior, a mercadoria vai ser vendida sujeita à substituição tributária e pode ser adquirida de uma forma, vendida e depois recolhida com o responsável tributário na operação subsequente. Portanto, esse projeto de lei, em que pese realmente a importância dele, as boas intenções, merece algum aperfeiçoamento, prevendo principalmente no que diz respeito à substituição tributária, que haverá um tratamento diferenciado, uma redução de alíquota, seja na aquisição, seja na venda de mercadorias pela micro e da pequena empresa optante do Simples. E nesse sentido é que o Simples vai estar sempre trabalhando, vai procurar acompanhar e aperfeiçoar essa legislação. Vamos buscar os deputados envolvidos à frente parlamentar para que esse projeto de lei possa ser ainda melhor, possa ser aperfeiçoado e auxiliar na atividade, na formalidade da microempresa e da empresa de pequeno porte.
Até o dia 17 de dezembro acontece a edição 2017 do Festival do Pescado e Frutos do Mar CEAGESP. O evento, em seu 5º ano consecutivo, traz mais de 40 pratos à base de peixes e frutos do mar. Pelo preço fixo de R$ 69,90 por pessoa, o público poderá comer todas as opções de pratos. Algumas das opções são casquinha de siri, acarajé, paella e camarões assados. O acesso acontece pelo portão 4 do CEAGESP, na altura do número 1946 da Avenida Doutor Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina. Não deixe de conferir. Estatísticas divulgadas na semana passada mostram que 15 milhões de lares brasileiros não tem uma só pessoa que tem alguma ocupação. São 13 milhões e meio de cidadãos desocupados à procura de empregos. Por que tanto desemprego? O que acontece? O mundo está em transformação. Então, as políticas econômicas têm que se adequar a essas transformações. Então você tem países, por exemplo, como a Alemanha, o México, que tem taxas de desemprego abaixo de 4%. E tem outros, como o Brasil, a África do Sul e a Grécia, que tem taxas acima dos 10%. Qual que é a grande chave, ou qual que é a grande solução para o desemprego? São 4 fatores diferentes. O primeiro são inovações. Inovações destruem empregos e criam outros empregos em outras empresas com outras características. A segunda questão é a globalização. Quando você começa a globalizar, tanto a concorrência por trabalhadores, como por produtos, como por insumos é mundial. Então o que acontece? Alguns países conseguem atrair mais investimentos que outros. O Brasil, nas classificações de qualidade para atrair investimentos, o Brasil está em penúltimo lugar, só à frente da Venezuela. Então o que acontece? Empresas brasileiras e multinacionais se instalam no Paraguai e no Uruguai para exportar para o Brasil. Então o Brasil acaba exportando postos de trabalho e importando bens e serviços, quando deveria ser o oposto. O terceiro fator é elasticidade produto-emprego. O que quer dizer esse termo tão complicado? É quanto que aumenta o emprego quando aumenta o produto. Isso depende da eficiência do mercado de trabalho. E no Brasil é ruim. A reforma trabalhista melhorou um pouco isso, mas continua com muitas coisas para serem feitas. E por último, o crescimento. O Brasil, apesar de todas as mudanças, da nova equipe, tudo não está conseguindo mostrar um bom crescimento. Você teria que investir mais nisso. Nesse sentido, o SIMP tem um trabalho muito bom, mostrando o que poderia ser feito para acelerar o crescimento. É isso. Os raios são considerados um fenômeno curto e súbito, uma espécie de flash que corta o céu e termina em um estrondo. Segundo um relatório da Associação Meteorológica Mundial, o raio mais longo da história atingiu uma enorme extensão de 199 milhas, ou 321 quilômetros, com uma duração total de 7 segundos. O raio mais comprido do mundo se espalhou pela região de Oklahoma em 20 de junho de 2007. A iluminação gerada por este raio assustou muitas pessoas. Afinal, foram longos 7 segundos de luz nos céus. Essa, você sabia? São mais de 1.100 programas. 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno.
Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana. Hoje temos o prazer de estar recebendo nos nossos estúdios o professor Silvio Paixão. Bem, hoje nós vamos falar sobre energia elétrica e vamos falar sobre o impacto econômico. Se nós voltarmos a 2014, o consumo de energia era maior do que hoje? Era maior do que hoje até meados de 2014. Até meados de 2014. Se hoje não se ligasse às termoelétricas, nós teríamos desabastecimento de energia? Eventualmente nós teríamos uma flutuação muito grande da tensão da energia elétrica, o que seria muito ruim, não só para as indústrias, como para as residências, por conta dessa, vamos dizer assim, falta de constância na demanda. Agora, se o consumo caiu, qual é a real necessidade de aumento de custos na tarifa de energia elétrica? O que acaba acontecendo é o seguinte: nós tivemos uma seca muito forte há cerca de 4 anos por um período muito longo. Então os reservatórios ficaram muito prejudicados. Mesmo que tenha terminado esse período de seca prolongado intenso, os reservatórios não se recuperaram como deveriam. Então, de novo, esse período de secas está sendo bastante intenso para esses reservatórios. Então, o que acaba acontecendo? Há desabastecimento de água, ou eu vou privilegiar a geração de energia. Então, para que não haja desabastecimento de água, o pessoal para com a geração de energia, e para substituir a geração de energia hidrelétrica se utilizam as termoelétricas. Bom, atualmente nós estamos vivendo um aumento do custo de energia elétrica para a bandeira vermelha e também nas termoelétricas pelo aumento do imposto do combustível. Pois não. Esse é um quadro real? Esse é um quadro real, sem dúvida nenhuma. A bandeira vermelha na tarifa, ela decorre tanto do aumento do custo em função da geração termoelétrica, que teve aumento de custo por aumento de tributação, e também para que as pessoas diminuam o seu consumo. Até prova em contrário, as residências devem diminuir porque o custo fica muito pesado para elas. Agora, é difícil fazer com que uma indústria tenha que parar a sua produção por conta do aumento de tarifa. Então, sem dúvida nenhuma, a decorrência é aumento do custo da energia elétrica na planilha de custos das empresas. A tendência futura, na sua avaliação, é de que esse cenário de custo de energia elétrica deve se agravar ou não? Ele deve se manter grave e, consequentemente, se as estiagens se tornarem mais intensas e mais prolongadas, sem dúvida nenhuma, irá piorar. Bem, energia elétrica, na média do setor industrial, representa algo em torno de 15%. E esse ano nós tivemos praticamente, mês sim, mês não, um aumento do custo da energia. Isso deve se manter? Eu acredito que sim, em função das características da matriz energética brasileira e da política econômica que vem sendo perseguida pelo governo. Bem, o Brasil vem falando de construções de hidrelétricas, fio d'água e assim por diante. Qual a sua avaliação sobre o tema? É um projeto errado? É um projeto que não vai dar certo? Qual a sua avaliação? Antigamente, os projetos de geração de energia por hidrelétricas, ele levava em consideração a constituição de reservas e de bacias bastante amplas, que foram muito criticadas pelos ecologistas. Então, o que foi feito depois ou nos últimos 20 anos? Novos projetos a fio d'água, ou seja, eu não construo reservas para poder gerar a energia nos períodos de estiagem. Então, o que acaba acontecendo? Como os períodos de estiagem ficaram mais prolongados e mais intensos,
Esses projetos que foram implantados a fio d'água, eles não atendem à demanda nas épocas de estiagem. Então, estrategicamente falando, nós perdemos duas vezes. Primeiro, porque nós não temos capacidade de geração de energia durante os períodos de estiagem, e segundo, porque nós não temos uma reserva técnica estratégica de água para atender os grandes centros. As fontes alternativas, eólica, solar e assim por diante, são alternativas economicamente viáveis? São alternativas economicamente viáveis, desde que implantadas em larga escala e com sistemas de controle de demanda e de oferta inteligentes. É isso que precisa ser implantado, porque o que não falta são áreas para poder receber captação solar e para poder aproveitar a energia do vento. O que é preciso é implantar projetos inteligentes e integrados. Agora, esses projetos são mais caros do que a hidrelétrica ou não? No longo prazo, eles não são mais caros ou mais baratos, eles são competitivos. O que é importante estar se discutindo é de que maneira que vai ser a matriz energética brasileira daqui ou nos próximos 10, 15, 20 anos. Em função disso e dependendo das escolhas estratégicas que forem feitas, deverão ser implantados sistemas integrados de energia hidrelétrica, solar, eólica e também com aproveitamento do gás a partir da matéria orgânica. Agora, existe esse planejamento ou não existe? Lamentavelmente, o nosso conhecimento diz que eles não estão sendo desenvolvidos com a velocidade e com a importância necessária. O que significa? Significa que eles estão aquém e realmente longe da viabilidade de implantação deles, de forma a permitir que o Brasil possa voltar a crescer e voltar a crescer de maneira consistente e constante. O que significa que teremos pela frente desafios na área de energia elétrica. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Não é só pelo lado de geração de energia que nós temos que nos preocupar. Pelo lado também do consumo de energia, é preciso que sejam implementados políticas absolutamente objetivas de equipamentos que sejam energeticamente mais econômicos e que possam atender de maneira mais inteligente às necessidades das populações urbanas, que desde o ano 2000 é maior do que a rural. Nós estamos falando num planejamento privado ou num planejamento governamental ou uma mistura? Que planejamento? Eu diria que nós deveríamos estar fazendo um planejamento de nação que quer se tornar desenvolvida. Hoje, trabalhar só o governo, trabalhar só o setor privado, nós não vamos chegar a um denominador comum que seja positivo e efetivo para a nação. Então, é preciso fazer isso a quatro mãos. E nesse momento não existe nada nesse sentido? Eu diria que nós estamos atravessando uma travessia bastante delicada em termos institucionais, onde a integração setor privado com setor público e vice-versa precisa ser incrementada, precisa ser estabelecida, colocada na mesa de uma forma inteligente, profissional, adulta e que mire a nação brasileira para os próximos 50 anos. Ou seja, o desafio está colocado para que haja um encaminhamento nesse sentido que nesse momento não existe. Eu acredito que precisa ser enfrentado o quão mais rápido possível, melhor. Bom, o caminho, se eu entendi adequadamente, é necessário se fazer nas empresas uma redução de custo de energia. Como? Eu diria que a racionalização é o meio mais adequado. É preciso encontrar soluções de economia de energia e racionalização de consumo junto dos empregados que trabalham diretamente na operação, de uma forma integrada em grupos de tarefa focados em economia de energia e racionalização do consumo de energia nas empresas. E como isso pode ser feito? Esses grupos devem ser formados sempre com o dono ou o presidente da empresa, sendo o comandante, e estabelecendo pelo menos 5 prioridades, levando em consideração
oferta de energia, seja ela do exterior ou da própria empresa, e quais são os grandes consumidores de energia dentro da empresa para que se possa encontrar soluções viáveis, econômicas e que permitam que a empresa possa ter períodos de produção que atendam a sua indústria e o seu mercado. À noite, existe geração de energia? À noite existe geração de energia eólica e existe também geração de energia através de gás ou de óleo. Depende de como você entende que possa fazer. Eu diria que hoje em dia, em função da grande capacidade ociosa que existe, uma boa administração dos horários dos empregados ao longo do dia e mesmo que seja de final de semana, possa permitir que não se utilizem as plantas durante o período da noite, onde não teria energia solar disponível para quem tem energia solar como uma fonte importante de energia dentro da sua empresa. No Japão, as empresas que consomem bastante energia trabalham um período noturno e não trabalham de dia, porque a tarifa de energia à noite é bem mais barata. Tá. Isso é uma utopia para o Brasil ou não? Eu diria que culturalmente eu acho difícil ser implementado no Brasil, porque a grande maioria das outras empresas que não trabalham durante a noite é que viabilizam que essas indústrias intensivas de energia elétrica possam funcionar durante a noite, porque há uma, vamos dizer assim, uma colaboração natural da cultura japonesa para que haja esse compartilhamento. Eu não vejo isso acontecendo no Brasil no curto prazo. Ou seja, é inviável uma discussão de que a geração de energia hoje existente no país, noturna, tem uma tarifa diferenciada da diurna. Eu acredito que não seria algo implementável no curto prazo. O que o senhor sugere para as empresas, além de não trabalhar na ponta, para que ela possa tentar buscar alternativas? Porque se nós vamos ter um agravamento da crise energética, os custos vão se manter e vão subir. Isso traz uma perda de competitividade para as empresas. Como sair desse nó? As empresas elas vão ter que buscar uma solução sempre em termos de classe e de sindicatos ou associações de classe trabalhando para um fim comum. Isso significa identificar projetos de interesse de determinadas regiões, projetos de interesse de determinados tipos de indústria, que tenham necessariamente algum tipo de compensação tributária para viabilizar sua implementação. O que nós temos visto é que a indústria, em seus mais variados tamanhos e setores, elas estão buscando uma robotização, uma automatização. Isso significa que eu vou aumentar o consumo de energia num futuro próximo. Então, necessariamente, elas precisam encontrar uma solução aonde se busque uma solução comum, uma resposta que atenda à demanda com uma oferta que seja combinada e que seja cumprida por todos, porque senão nós vamos ter grandes problemas de demanda de um lado, que vai fazer com que a gente tenha gargalos e consumos de energia que vão impedir que o sistema funcione adequadamente. E o que o senhor acha do custo da energia elétrica no Brasil comparado com os outros países e a carga tributária embutida nela? Sem dúvida nenhuma, uma das partes mais importantes de competitividade a nível internacional é o custo das empresas. E a carga tributária, em particular, ela tem sido o grande vilão da indústria brasileira. Então, ela não é o único vilão e talvez seja tão importante quanto o custo financeiro. É importante que se encontrem caminhos para que nós possamos adquirir uma competitividade que hoje nós não temos em relação à concorrência internacional. Professor Silvio Paixão, queremos agradecer muito a sua participação. Tomara que todos consigam seguir esses conselhos e ter uma redução no custo da energia. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!